Muito bem, chegamos à nossa parte final aqui dessa semana 21, terminando os Salmos de 50 até 57. Vamos a eles aqui. O Salmo 50 é um salmo de Asaf, que inicia, como eu disse aqui na linguagem latina, eles colocam o título do salmo, as primeiras palavras, né? Deus Deorum, né? Deus Todo-Poderoso, Deus que é Deus, o Deus que falou, como na criação. Então olha o versículo 1, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Então é um salmo que declara o poder de Deus, aquilo que ele faz, aquilo que ele pode, aquilo que ele é. E do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. É um salmo de vitória de Deus, um salmo de poder de Deus, um salmo que declara a glória de Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. É assim que termina o Salmo 50. O interessante aqui nesse salmo não está nem na Bíblia, né? Esta frase, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, esta frase, chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, é o brasão da Espanha. Esse brasão de armas, né, que até nós temos aqui também, mas é uma tradição muito mais europeia, então tem aqueles símbolos todos, e em cima tem escrito em latim alguma coisa, né? E São Paulo, por exemplo, tem no seu brasão non ducor, que é vencer, né? Não ser vencido, vencer. No brasão da Espanha está isso aí. Chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Por quê? Porque antes disso, no brasão da Espanha, que é a união de vários, né? A Espanha foi a consolidação de vários reinos ali, quando eles se consolidaram, estava lá colocado um texto que era baseado na mitologia grega. E esse texto aqui, ele falava assim, non plus ultra, que é nada mais além. Porque essa frase vem da mitologia dos 12 trabalhos de Hércules, que um deles eram as colunas de Hércules, que marcavam o fim do mundo. E essas colunas estavam na Espanha, ou na Península Ibérica, ali, Portugal e Espanha, que definem o final do continente europeu, né? Depois daquilo vinha o mar, e muitos achavam que daquele mar vinha um grande abismo. Então, nada mais além, non plus ultra. E isso era assim, a Espanha marcava o final do mundo ali. Só que depois os espanhóis descobriram que tinha mais gente, né? O próprio Colombo vai lá e faz as grandes colonizações. Então eles tiram esse non e fica plus ultra, ou seja, mais além, ou seja, vão para frente. E coloca essa frase, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Ou seja, a Espanha e Portugal queriam que todo mundo, leste a oeste, fosse deles. Reclamações profundas do rei da Inglaterra que dizia quando é que Deus deu para a Espanha e Portugal o direito de dividir a terra entre eles, que é o nosso Tratado de Tordesilhas, né? O lado oeste fica para a Espanha, o lado leste fica para Portugal. Então você vê historinhas que tem a ver aqui com um texto bíblico, né? A terra é desde o nascimento do sol até o seu ocaso de Deus. E alguns reis queriam botar a mão nesse negócio. Mais tarde a Inglaterra sobe e ele é o império onde o sol nunca se põe, desde o nascimento até o seu ocaso. Muito bem, mas isso são curiosidades em cima do que foi a interpretação de textos como esse, Salmo 50. Salmo 51 muda totalmente o clima. Salmo 51 é um salmo penitencial, um dos mais profundos, onde Davi está lá clamando misericórdia e reconhecendo o seu pecado. Davi confessa o seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Também é um texto muito, muito importante para nós. Na nossa vida, nós precisamos de misericórdia.
E esse misericórdia, ele vem do latim miserere. Você vê que a palavra misericórdia traz essa raiz, né? Miserere cordis, que é miserere, é ter a compaixão, e cordis é coração. Ou seja, não pense com a mente, tenha compaixão que vem do coração. A misericórdia é o que nós deveríamos receber por justiça, mas não recebemos. Misericordiosamente, Deus tira a pena, Deus não aplica a regra. E por isso, passando aqui para o Novo Testamento, a misericórdia e a graça andam na base da nossa salvação, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus exerce misericórdia porque ele pagou esse preço. Então Deus teve misericórdia de nós, colocando a sua justiça em cima de Jesus. Então aqui esse texto, ele é um texto muito famoso na Igreja Católica. Eles chamam de, agora vamos para o grego, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Kyrie eleison. Música também aqui, como um bom salmo, né? Várias canções com essa frase em latim. Misericórdia de Deus. Salmo 51. Então aqui ele vai falando tudo que ele fez e como que ele... Aqui ele está dizendo, eu pequei, eu errei, eu sou culpado, eu preciso de misericórdia. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E aí vem o versículo 10 famoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, a misericórdia não é assim, perdoa aí. Misericórdia é, eu não posso pagar essa pena, mas eu espero que o Senhor coloque uma nova oportunidade, porque o meu coração vai ser reto, porque o meu coração vai ser puro, meu espírito será reto. Então, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Que texto mais moderno, que texto mais atual. Tem misericórdia de mim. Você precisa ler esse salmo e declarar ele para Deus. Eu oro a Deus muitas vezes essa oração. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí, outro texto famoso aqui, que é o versículo 17, né? Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ou, não desprezarás, ó Deus. Se você se arrepende, Ele te perdoa. Não existe um sentimento de culpa que Deus não possa quebrar. Não existe um pecado que Ele não possa perdoar. Ele é um Deus que atende ao contrito de coração. Não é ao falso, não é ao dono da verdade, ao soberbo, mas um coração contrito, humilde, pedindo misericórdia. Ele vai responder a tua oração. Hoje é o dia de você recitar esse salmo e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque senão eu estou perdido. Salmo 52, começa aqui, um versículo, um salmo interessante, né? Porque eu gosto dele porque tem aqui a minha família aqui. No versículo 8 ele fala, mas eu sou como oliveira, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Minha oração. Eu sou como oliveira verde na casa de Deus, eu confio na misericórdia de Deus eternamente. Agora, antes do versículo 8, né? Ele fala da conversão da misericórdia. Isto aqui foi escrito quando Davi vai buscar Aimeleque, o sacerdote. Ele está lá fugindo de Saul. Saul está cercando ele em todos os lados. E ele vai então para onde está o sacerdote pedindo comida e armamento. Ele não tinha como se defender. E o sacerdote dá os pães que estão no santuário e também a espada de Golias. Nós lemos essa história lá em 1 Samuel. Acho que você deve lembrar aqui, né? E nesta hora, existe ali um servo de Saul, Doeg, o Edomita, de Edom, que ele vê Davi fazendo isso e Ameleque atendendo ele. Aí ele vai lá e delata para Saul, dizendo, olha só, o Davi está lá, vai lá pegar ele. Então esse salmo começa assim, porque te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal,
como uma navalha afiada traçando enganos. Então esse salmo é tido como sendo escrito por Davi nesse momento. Os próximos aqui serão nessa sequência. Davi saindo daquele lugar e clamando a Deus, Doeg me entregou. E esse salmo diz, você confia na tua malícia, na tua língua, não vai dar certo. Deus vai ter misericórdia. Tem alguém te perseguindo, tem um inimigo te delatando, tem alguém traindo, Deus vai ter misericórdia. Aí, Salmo 53 é um salmo interessante também, porque ele é uma réplica do Salmo 14. Disse o necio no seu coração, não a Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. E ele vai aqui, todos esses versículos, os 6 versículos, são idênticos ao Salmo 14. Tem uma diferençazinha aqui. Como eu disse, esses textos de salmos aqui são os salmos elohísticos, onde não aparece o nome Jeová, e sim Elohim. E aqui, então, ele está como Elohim, e lá no Salmo 14 está Jeová. É uma diferençazinha, tem mais uma outra aqui, mas fica aqui para você, repete a leitura. Salmo 14, Salmo 53. Os rabinos dizem que o primeiro salmo faz referência à destruição do primeiro templo, e o segundo, a do segundo templo. Por isso são 2 salmos, cada um para um momento. Mas isso é uma interpretação judaica, né? Obviamente não está aqui escrito na Bíblia. Salmo 54. Salmo 54, Davi está rogando a Deus salvação contra os seus inimigos. De novo aqui é o contexto de traição. Na mesma sequência, você vai ler lá 1 Samuel 23, conta a história da separação de Davi e Jonatas. E eles se separam e Davi vai, e ali, presenciando aquele momento, estão os povos de Zif, os zifeus, da cidade de Zif. Os zifeus entregam Davi para Saul, dizendo, olha, ele está por aqui, vem aqui, pega ele. Saul quase captura. Então, o Davi escapa, e quando o Saul está lá, cercou, ele não tem para onde sair, vem uma notícia. Os filisteus estão invadindo, volta. Saul é obrigado a abandonar aquela perseguição que está chegando no cerco final para guerrear contra os filisteus e Davi recebe o seu livramento. Então leia aqui o Salmo 54 e você vai ver esse espírito. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Zifeus estão me delatando, Saul está me perseguindo. Olha que tremendo aqui esse salmo, que oferece esse momento dramático da vida de Davi. E não para aqui não, na sequência, continua essa luta de Davi contra os seus problemas inimigos. Esses salmos são considerados masquis, é um masquil de Davi, como eu disse na versão hebraica. Todo o comecinho tem lá uma explicação do salmo, como ele deve ser cantado, instrumento a ser usado. Então aparece aqui, masquil de Davi, o que dá-nos autenticidade também do autor. E esse masquil, ele é uma palavra de sabedoria, uma palavra de instrução. Escrito por alguém, não se sabe aqui, fala do Davi, né, que está queixando os inimigos, mas faz referência ao Salmo 41. Então é a mesma coisa. Inclina a Deus os teus ouvidos à minha oração, atende-me, quem me dera tivesse asa para fugir, voaria, fugiria para longe, e apressar-me-ia em escapar da fúria do vento e da tempestade. Então, clamor a Deus no momento de angústia, um masquil de Davi no Salmo 55. Salmo 56, estamos chegando no final, é o primeiro de uma série de 5 salmos aqui nessa sequência, que são conhecidos pelos judeus como Miktam. E o que é Miktam? Não sabemos. É uma palavra sem meia tradução, mas aparece nessas traduções hebraicas, Miktam, que é então uma coisa que une essa sequência de salmos, como se fosse uma porção, né? Um excerto, um pedaço, um Miktam de salmos, com esses 5 aqui, mais o Salmo 16 são 6 salmos que fazem parte desse Miktam. Então, ele está falando aqui dessa mini coleção, em que está dizendo, no momento em que Davi está fugindo para Gate, o rei de Gate, o rei Aquis, ele sai daquela situação lá com Aimeleque, Saul
tem que voltar, e ele foge então para fora de Israel. Nós já vimos essa história aqui, ele vai se esconder, ser protegido pelo rei Aquis, rei da cidade de Gate, Filisteia. Olha o versículo 8, ele fala aqui, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então Davi está perambulando, e ele está clamando a Deus misericórdia, que termina aqui no Salmo 57, que foi escrito justamente da caverna de Adulão, onde estão aqueles homens que não têm o que fazer na vida, desesperados, endividados, se juntam ali, 400 junto com Davi, se escondem na caverna de Adulão, e aqui então você lê esse salmo, de novo, tem misericórdia de mim, e você vai entender o momento da vida de Davi. Salmos expressam a alma, salmos expressam o momento. Então, se você está num momento de dor, de angústia, salmodie, fale ao Senhor, comunique com Ele. Para isso estamos lendo aqui esses livros, para que você entenda o momento e depois, ao longo da tradição da própria igreja, cante esses salmos nos momentos iguais da sua vida, nas suas estações de penitência, de lamentação, de fuga do mal, de necessidade da misericórdia de Deus. Estamos juntos com vocês. Esta foi a semana 21. Nos vemos na próxima semana.